Olá, estudantes! Meu nome é Daniela Vale, eu sou professora de Biologia da Rede Estadual. A nossa aula hoje é do terceiro ano do ensino médio de Biologia. O tema da aula são variações da primeira lei de Mendel. No terceiro ano do ensino médio, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Componente curricular Biologia. As habilidades da aula são entender como as leis de transmissão e a importância do ambiente são fundamentais na expressão das características herdadas e identificar as características fenotípicas e evidências de hereditariedade, utilizando os princípios básicos de herança mendeliana aplicados em exercícios de genealogia humana em situações problema que envolvam características dominantes recessivas em relação a alguma herança. Bom, as variações da primeira lei de Mendel ocorrem quando não se consegue a proporção fenotípica esperada das leis de Mendel. Essa proporção, ela é de 3 para 1, o que significa 3 dominantes e 1 recessivo. As variações que vamos estudar na aula de hoje são genes letais, dominância incompleta e codominância. Existem outras que serão estudadas nas aulas subsequentes. Bom, um pouquinho de história. Os genes letais foram descobertos pelo biólogo Lucien Cuonet em 1905, quando ele estudava a cor da pelagem dos camundongos. Ele pôde verificar que a herança não obedecia à proporção dos genes mendelianos. E o que acontece com os genes letais? Na presença dos genes letais, ele provoca a morte do indivíduo pré ou pós o nascimento, ou pode ainda causar deformidades que vão levar o indivíduo à morte. Pode ser homozigoto ou heterozigoto. Nos dois casos, eles são em dose dupla, são homozigoto, dominante ou recessivo. Então, o que o pesquisador encontrou? Ele sabia que os genes poderiam ser, se fossem pelagem amarela, os genes eram dominantes. E se fossem pelagem preta, os genes seriam recessivos. Essa pelagem preta também pode ser chamada de agouti. Bom, ele cruzou 2 camundongos amarelos que eles sabiam que eram heterozigotos e não encontrou a proporção mendeliana. A proporção que ele encontrou seria de 2 para 1 e a proporção mendeliana seria de 3 para 1. Então, como que ele fez? Ele pegou os 2 camundongos amarelos e ele percebeu que deveria ter um outro aqui que não apareceu. Então, ele percebeu que eles eram heterozigotos e que nesse cruzamento apareciam 2 heterozigotos e 1 recessivo. Porém, esse aqui morria, não aparecia. A proporção, então, genotípica é 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo, o que corresponderia a 2 amarelos para 1 agouti, ou preto. Bom, qual a conclusão que o pesquisador chegou? Ele então chegou à conclusão que os embriões amarelos homozigotos se formam, mas não se desenvolvem. Eles não se desenvolvem porque o gene responsável pela pelagem amarela, quando aparece em dose dupla, é letal para o indivíduo. Então, ele não nasce, ele morre na embriogênese. Portanto, no desenvolvimento em que temos um gene letal, não teremos a proporção de 3 para 1, e sim a proporção de 2 para 1. E aí, como exemplo,
de um gene letal em seres humanos, a gente tem a acondroplasia, que nada mais é que a forma mais comum de nanismo, que vai dar origem aos indivíduos que são pequenos, anões. Esses indivíduos pequenos, quando em homozigose, é letal. Então, eu coloquei um exercício para a gente poder entender o que está acontecendo. No homem com acondroplasia, há uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais e os braços e pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 é: se o casal é acondroplásico, significa dizer que eles são heterozigotos. E sendo heterozigoto, o casal, os dois são azão e azinho vezes azão, azinho. Esse cruzamento, então, se encontra aqui, com indivíduos, são heterozigotos, tanto o pai quanto a mãe. E aí, quando um gene, um gameta azão encontra um gameta azão, eu terei essa situação. Quando um gameta azão encontra um gameta azinho, eu terei essa situação. E quando um gameta azinho encontra um gameta azinho, eu terei essa situação. Essa aqui seria a proporção mendeliana. Porém, esse indivíduo não nasce. Então, eu passei a ter 2 em 3 e 1 em 3. Então, eu vou ter 2/3 e aqui eu vou ter 1/3 de 2/3 de indivíduos anões e 1/3 de indivíduo normal. Então, a resposta do nosso exercício passou a ser a letra E, porque eu não considero o indivíduo que não nasceu. Com relação à dominância incompleta, ela ocorre quando os alelos expressam em heterozigose, porém o fenótipo é produzido um fenótipo intermediário, uma vez que nenhum é completamente dominante sobre o outro. O exemplo da flor maravilha. Essa flor maravilha, ela ocorre, ela na verdade é do gênero Mirabilis jalapa, e ela ocorre com o fenótipo vermelho ou com o fenótipo branco. No caso, o vermelho, ele é Vzão, Vzão, e o branco é Bzão, Bzão. Quando esses dois se cruzam, o que acontece? Esse aqui só vai ter gameta Vzão para doar para o descendente dele. E esse aqui só vai ter gameta Bzão para doar para o descendente dele. Portanto, 100% vai ser rosa, Vzão, Bzão. Quando eu for fazer o cruzamento de uma rosa com outra rosa, eu vou ter Vzão, Bzão com Vzão, Bzão. Esse vai ter gametas Vzão e gametas Bzão. Esse aqui também vai ter gametas Vzão e gametas Bzão. Quando esse gameta encontra com Vzão, eu vou ter essa situação aqui, Vzão, Bzão. Quando esse gameta encontra com o B do lado de cá, eu vou ter essa situação aqui, rosa.
De novo, esse aqui encontra com o V do lado de cá, eu vou ter a situação rosa. E quando o B daqui encontra com o B daqui, eu vou ter a situação de flor branca. Presta atenção que aqui eu tenho 3 fenótipos diferentes. O vermelho e o branco e o intermediário que é o rosa. Então, a proporção fenotípica vai ser de 1 para 2 para 1. Fazendo, então, o exercício, ó, as plantas da Flor Maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e brancas são homozigotas e as flores rosas são heterozigotas. Como vamos fazer para obter 50% de flores brancas? Eu vou ter que cruzar, que tipo de cruzamento vai ter que ser feito? Se eu fizer 2 flores rosas, nós vamos ter aquela situação que foi colocada no slide anterior. Se eu fizer 2 flores rosas, eu vou ter essa situação aqui. Então, portanto, eu não vou ter 50% de flores brancas. Se eu fizer essa situação aqui, ó, uma planta vermelha com outra planta branca, mais uma vez eu volto no slide anterior e eu vou ter todo mundo rosa. Então, também não responde a minha questão. Se eu chegar aqui e cruzar 2 plantas vermelhas, eu vou ter a situação de todas as plantas descendentes serão de flores vermelhas. Então, me restou 2 situações para eu testar. As flores rosas com flores vermelhas e as flores brancas com flores vermelhas. Se eu fizer a planta rosa, Vzão, Bzão, com a planta vermelha, Vzão, Vzão, o que vai acontecer? Eu vou ter Vzão, Vzão, eu vou ter Vzão e Vzão, eu vou ter Vzão, Bzão e eu vou ter Vzão e Bzão. Nessa situação, então, eu vou ter 50% de flores vermelhas e 50% de flores rosas. Então, essa também não é. Resta, então, testar essa letra B. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter a flor rosa com a branca. Dessa forma, eu vou ter Vzão, Bzão, Vzão e Bzão. Vou ter Bzão com Bzão vai dar esse, Bzão com Bzão vai dar esse. Portanto, eu vou ter 50% rosa e 50% branca. Respondendo, então, o exercício, eu preciso fazer o cruzamento de uma planta de flor rosa com uma planta de flor branca. O que nos leva a esse resultado aqui. Letra B. Um outro exemplo que a gente pode dar é com relação às aves, os galos e galinhas. Os galos brancos cruzam com as galinhas pretas e dão filhotes azuis. Esses galos, eles são da raça Minorca. Raça Minorca. Que são conhecidos como andaluza. Então, surge um caractere, um fenótipo intermediário e em F1. Quando eu fizer o cruzamento de F1 com outro F1, quando eu fizer o cruzamento de um galo azul com uma galinha também azul, eu vou obter qual situação? Assim como a Flor Maravilha, eu vou obter a situação de 25% preto, 50% azul e 25% branco. Com relação à codominância, ela ocorre mais ou menos semelhante com o da Flor Maravilha. Porém, aqui eu não tenho um fenótipo intermediário, certo? Os dois fenótipos, eles vão aparecer. Exemplo,
o boi avermelhado. O boi avermelhado, cruzado com uma vaca branca, ele vai apresentar um filhote que é conhecido como boi ruão. O boi ruão, ele tem manchas vermelhas e manchas brancas. Então, o que acontece? Eu vou ter o boi vermelho, vezão, com a vaca branca, vai me dar 100% dos bois malhados, brancos e vermelhos, com manchas brancas e vermelhas. Quando eu fizer o cruzamento dos bois malhados, um boi malhado com uma vaca malhada, eu vou ter essa situação. O vezão, que vai ser vermelho, dois vezão, que serão malhados e um branco. Portanto, o fenótipo aqui também não obedece às leis mendelianas, que é de 3:1, e sim fica em 1:2:1. Né? Qual a diferença, então, entre a codominância e a dominância incompleta? Está com relação de um fenótipo intermediário, que lá na Flor Maravilha aparece e aqui não aparece. Então, como exemplo, a gente coloca em algumas raças o gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelhas, como outros de pelagem totalmente brancas, produz sempre indivíduos malhados, com a pelagem de manchas vermelhas e brancas. Admito um grupo de indivíduos malhados, cruzados apenas entre si. Gerou uma prole de 20 indivíduos de coloração totalmente vermelha, 40 indivíduos malhados e 20 indivíduos de coloração inteiramente branca. O resultado desse cruzamento é qual o fenômeno desses? Epistasia e pleiotropia são outras situações que iremos estudar nas aulas subsequentes. Dominância não é, porque dominância ele vai obedecer à proporção mendeliana de 3:1, codominância e dominância incompleta. A nossa resposta, então, é codominância, porque aparece o caractere vermelho e branco dos pais. As referências do nosso trabalho são essas. Muito obrigada, até a próxima aula. E se ainda restou dúvidas, mandem para o nosso Tira Dúvidas.